Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Como funciona o Seminário Caminhos de Deus? Um grupo de pessoas se reúnem para receber então a palavra de Deus. Nós ministramos palestras, são 6 aulas, embasadas totalmente nas Escrituras, e como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Também em Salmo 133, versículo 23, o Senhor deixou um registro ali: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho errado. Em outras palavras, durante as ministrações da palavra, das palestras, o Espírito Santo mostra diretamente a nós as áreas de nossa vida que precisam receber algum tratamento especial dele por meio dos processos que o Senhor já deixou escrito em sua palavra. As revelações são diretas do Espírito Santo para as pessoas. Palestrantes não entregam revelações. As pessoas recebem de Deus diretamente aos seus corações. Também damos instrução no meio do seminário sobre o método que Deus utiliza e o poder da confissão. Confessai vossas culpas uns aos outros. Então nós instruímos como que funciona esse processo e logo em seguida nós temos então os pequenos grupos de compartilhamento homogêneos, homens com homens, mulheres com mulheres. Geralmente procuramos a mesma faixa etária também, aonde vamos para salas individuais e as pessoas podem, se quiserem, se sentirem o desejo no seu coração, abrirem seus corações e confessarem ali suas culpas, suas falhas, suas dores, suas dificuldades, suas dúvidas. Podem também compartilhar o que Deus lhes mostrou durante o seminário. Enfim, lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Mas esta é a cerejinha do bolo, ou seja, a confissão uns aos outros. No outro dia, quando a gente se encontra, é muita alegria. As pessoas estão livres das culpas, livres das vergonhas, livres das memórias perturbadoras e o relacionamento com Deus, consigo mesmas e com os outros bem aperfeiçoado. É isso aí que é, então, o processo, em resumo, do Seminário Caminhos de Deus. Tiago 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Este princípio é um princípio que tem sido esquecido há muito tempo por uma série de razões. Dentro do Seminário Caminhos de Deus, este é o princípio base para que nós possamos vencer uma série de dificuldades que nós carregamos ao longo de nossas vidas. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, os nossos pecados, sim, os pecados são perdoados. Mas nós sabemos que a nossa história continua. Sabemos que coisas que nós carregamos ao longo de nossa vida continuam dentro de nós. O Senhor não apaga todos os nossos sentimentos, todas as nossas reações. O Senhor não apaga até mesmo áreas do nosso caráter que estão erradas. Ao contrário, a partir da nossa conversão, Ele começa a fazer uma mudança. Pois bem, o Seminário Caminhos de Deus se propõe a fazer com que esses princípios necessários para que haja uma melhora nessa condição de vida, na verdade, para que possamos viver uma vida mais abundante, sejam manifestados. Alguns frutos do Seminário Caminhos de Deus eu quero mencionar para vocês agora. Primeiro, a gente passa a conviver melhor com Deus, com a gente e com os outros. Nós precisamos de um nível de cura. Algumas pessoas chegam até, entre aspas, no íntimo, culpar a Deus por algumas coisas de suas vidas. Outras culpam outras pessoas, outras culpam a si mesmas. Então, um dos frutos é este. Nós convivemos melhor com Deus, conosco e com as pessoas. Também existe uma eliminação de muitas lembranças perturbadoras. Nós podemos lembrar de coisas que marcaram a nossa história. Muitas delas são lembranças dolorosas, lembranças sofridas. Então, o que nós fazemos ali? Identificamos por meio da revelação do Espírito Santo diretamente aos nossos corações e assim nós podemos então tratar isso da maneira correta. Outra coisa, nós temos o livramento da culpa e da vergonha. A culpa e a vergonha são sentimentos que acompanham a gente, principalmente nas nossas falhas ou naquilo que fizeram conosco. Portanto, esses 3 pontos são muito importantes para você entender assim, para que fazer o Seminário Caminhos de Deus? Melhorar o relacionamento com Deus, comigo, com as pessoas, eliminar muitas lembranças perturbadoras e também livrar-me da culpa e da vergonha que muitas vezes me impede de ser aquela pessoa que Deus queria que eu fosse.
quando nós praticamos os princípios da palavra de Deus. Salmo 133, versículo 23. Sonda-me, Senhor, vê se tem alguma coisa errada comigo. Lá em Tiago 5,16, quando nós confessamos uns aos outros essas coisas que nos envergonham, que nos causam culpa, que nos causam angústia, que nos causam sentimentos tão detestáveis que nós muitas vezes já queríamos ficar livre deles há muito tempo, uma grande frutificação acontece. Acontece uma melhoria na forma de lidar com conflitos. Isso, a maioria das pessoas, as mais de 6.000 pessoas que já passaram por esse seminário ao longo de quase 12 anos, testificam que elas lidam melhor com os conflitos pessoais e conflitos com os outros também. Há uma sabedoria maior na relação interpessoal, especialmente pais e filhos, filhos e pais, relação ali familiar. Há uma melhoria significativa desse relacionamento, porque nós ficamos curados. Quando uma pessoa é muito ferida, ela tem dificuldade de manter os relacionamentos interpessoais nos níveis adequados e faz isso muitas vezes a contragosto, não é verdade? Outra coisa, há uma diminuição de complexos e medos. Quando nós confessamos as humilhações do passado, por exemplo, e ficamos livres da vergonha que elas nos causaram, nós ficamos livres de complexo de inferioridade, complexo de medo. As pessoas avançam em suas vidas. Outra coisa é uma descoberta de propósito. Um dos grandes propósitos do seminário é que nós possamos identificar bem quem nós somos em Deus e qual é o propósito de Deus para as nossas vidas nessa terra. Então, realmente, após o seminário, muita gente testifica que se sente mais parte, se sente mais integrada, mais valorizada, mais valor realmente para si mesmo e também adquire uma visão melhor do seu propósito para essa vida, qual é o plano de Deus para a sua história. Então são frutos muito preciosos, melhora da forma de lidar com os conflitos, mais sabedoria nas relações interpessoais, diminuição de complexos e medos e saber melhor quem eu sou e qual é o propósito de Deus para mim nesta vida. Sonda-me, Senhor, e me conhece.